E o que a gente vai falar hoje realmente é sobre a fome, tá? Então, a fome é aquela sensação que nós temos, né? Aquela necessidade da gente ingerir o alimento, tá? Por quê? Porque a fome física, realmente ela traz essa sensação, essa dorzinha na barriga, uma dorzinha de cabeça que você pode sentir também. Menina, meu cabelo tá horroroso. Uma dorzinha de cabeça que você possa sentir também. Então, a fome fisiológica, ela dá esses sinais, tá certo? Então, a gente precisa saber exatamente quando a gente está com uma fome física ou quando a gente tem uma fome emocional. Então, prestem atenção, tá? Isso é importantíssimo, vocês identificarem o tipo de fome que vocês estão tendo para vocês terem resultado no seu processo de emagrecimento, no seu processo de reeducação alimentar, no seu processo de tratar distúrbios alimentares, tá bom? Então, a fome física, ela é fisiológica. O nosso organismo, ele precisa do nutriente, ele precisa do alimento para ter energia, para gerar energia para os nossos processos celulares, para os nossos processos metabólicos, né? Então, se a gente respira, a gente precisa de energia. Se a gente faz uma atividade física, a gente precisa de energia, né? Então, para todo o nosso organismo, a gente precisa dar energia para que tudo ocorra e tudo funcione bem. Então, se a gente priva o nosso corpo de alimento, de nutrição, com certeza a gente vai comprometer essa funcionalidade. Infelizmente, ainda tem pessoas que vivem desnutridas, pessoas que realmente morrem de fome, certo? E isso é gravíssimo, eles morrem de fome por quê? Porque o corpo deles não tem energia, não tem nutrientes, não tem subsídio para que eles consigam realmente fazer. O nosso corpo é uma máquina, né? O nosso corpo é uma máquina. Então, realmente, essa máquina, ela precisa, para funcionar bem, de energia. Algumas máquinas, elas precisam estarem ligadas na tomada. Outras máquinas manuais, elas precisam realmente de uma guinada para funcionar. E assim acontece com o nosso corpo. A gente precisa do alimento, a gente precisa do nutriente. A gente realmente tem essa fome física, que muitas vezes ela é confundida com a fome emocional, tá? Então, a fome física, ela não é uma fome específica, você não tem a vontade de comer algo específico. Essa fome, ela começa lentamente. E quando passa mais ou menos, você nem pensa assim, quando você passa muito tempo sem se alimentar, aí você lembra, poxa, tem quanto tempo que eu me alimentei? Né? E aí começa o nosso corpo a dar sinais. É uma dor de cabeça, pode ter um tremor, pessoas até desmaiam de fome, né? É uma fadiga, é um cansaço. Então prestem atenção, porque a fome física, ela dá esses sinais. É aquela barriga roncando, né? Então, quando você tá com essa fome física, você come o que tiver pela frente. Você não come, eu tô morrendo de fome, mas eu só tô morrendo de fome, mas eu só vou comer, né, uma lasanha, eu só vou comer uma lagosta. Não, quando você tá com fome, o seu corpo é fisiológico, o seu corpo, ele precisa urgentemente dessa energia. Então, você não para nem para pensar o que comer. Muitas vezes, com a fome física, você come até coisas que você nem tem costume de comer, né? Um exemplo disso são as pessoas que estão no deserto ou que estão passando ilhados, eles comem o que tem pela frente. Eu lembro daquela novela, eu vou revelar agora a minha idade, né? A Gata Comeu, um negócio desse, que eles ficam presos numa ilha e não tem o que comer, eles começam a comer macaco, eles começam a comer coisas que eles não comiam, as dondocas todas comendo o que tivesse pela frente, porque realmente, se não come, a gente morre, né? Então, eles nem pararam para pensar e come mesmo, come bicho, come o que tiver pela frente.
Então, essas pessoas lá que vivem, infelizmente, na Somália, né, na Etiópia, eles não param, eu não quero comer não, eu quero comer hoje só se for uma feijoada, não. O que ofertar para ele de alimento, eles comem, porque é a única opção que eles têm. Porque senão o nosso organismo, ele pifa. A nossa máquina aqui, ela pifa, a gente não consegue respirar bem, né? A gente tem uma perda de massa muscular, entra num processo de sarcopenia, enfim. Já a fome emocional, ela é uma fome de sei lá o quê, né? Então, ela é uma fome que é repentina, a vontade de comer surge repentinamente, tá? Você tem um gatilho, eu tô morrendo de fome. Então surge essa vontade inesperada de comer alguma coisa. Não é uma fome que vem lentamente, não é uma fome que surge lentamente, ela surge rapidamente. E você geralmente tem vontade de comer algo específico. Eu tô com a fome de uma caixa de chocolate, né? Então as pessoas que têm essa fome emocional, geralmente elas têm associado processos de compulsão. Elas não têm uma fome emocional e comem apenas um chocolate, tá? E essa fome geralmente está associada a gatilhos emocionais. Há um momento de tristeza, há um momento de alegria, há um momento de dor, porque essa fome, ela aparece para saciar algo que está deficiente no seu corpo, que não é fisiológico, que é emocional. Tá bom? Então a fome ela pode se apresentar dessas formas, tanto fisiologicamente como emocional. E todas as pessoas têm os dois tipos de fome. Não existe aquela pessoa que nunca comeu um alimento movido por uma emoção, movido por uma lembrança, movido por um sentimento. Todos nós temos os dois tipos de fome. Agora, algumas pessoas, a partir dessa fome, elas entram em processo de compulsão. Elas não sabem, é tão inato das pessoas que têm a fome emocional, e muitas pessoas nem sabem que têm fome emocional, tá? Porque desde quando elas se entendem por gente, se elas estão felizes, elas comem, se elas estão tristes, elas comem, e elas nem param para pensar, elas já fazem isso automaticamente. E muitas vezes esses gatilhos, eles vêm da infância, né? Então, assim, essa semana minha irmã teve neném e ela fala bem assim: Priscila, se essa menina tá com fome, tudo meu marido fala, que é Júnior, né? Tudo Júnior fala assim: tá com fome. Então, se ela chora, tá com fome. Se ela chora amiga, ela tá com fome. Se ela não dorme, ela tá com fome. Então, tudo a criança tá com fome. E o que é acalenta para ela parar de chorar? Dá o peito, dá uma mamadeira. Então a gente associa o choro da criança à fome. A gente não associa mais nada, até porque ela não fala. E aí, quando bota a mamadeira, a criança cala. Então, quando dá a mama, a criança cala. Então, desde cedo, desde muito novos, nós vivemos essa experiência do alimento para suprir algo. Então, desde muito novos, desde bebê, nossos pais, eles fazem isso conosco. E a gente leva para a vida. Então, nossos filhos mesmo, eles não têm o parâmetro de eu vou comer muito, eu vou comer pouco, né? Nós que fazemos aquele prato para ele, nós que colocamos aquele tanto de feijão, aquele tanto de arroz, aquele tanto de macarrão. E quando a criança às vezes não quer comer, nós ficamos empurrando aquele alimento para a boca da criança, né? Só mais 3 garfadas, só mais 2 garfadas. E a criança fala: meus filhos, eu faço mesmo isso, eu fazia, agora que eles já estão grandes. Mas eu mesmo fazia assim com meus filhos. Eu colocava um prato, a gente não tem parâmetro, a gente não tem noção, então a gente faz um prato grande porque quer que o filho cresça forte, rico em nutrientes, cresça para virar, né, um Popeye. E aí a gente fala: olha, coma mais, tá comendo pouco. E ainda faz chantagem com esse filho, né? Se comer só isso, não vai brincar. Se comer pouco, não vai conseguir raciocinar para estudar. Então, desde muito novos, nós somos colocados diante do alimento não só para suprir uma fome, tá? Então, para satisfazer um pai, para satisfazer uma mãe, para satisfazer
algo, então a gente já acha realmente que o alimento naquele momento não é apenas para suprir. Então, se o neném chora, a gente coloca no peito. Se toda criança que chora, a gente dá a mamadeira. Então, essa relação com o alimento vem desde muito cedo e leva para a vida adulta, né? Então, assim, eu mesmo, quando meu filho ele quebrou a cabeça e estava costurando, eu falei, meu filho, olha, se você ficar quieto, quando sair daqui eu vou te dar um pote de sorvete. Então, muitas vezes esse alimento é recompensa, né? O alimento pra gente é recompensa, você comer. Só que o alimento que a gente recompensa geralmente é um alimento doce, um alimento rico em carboidrato, né? Eu não falei pra ele, meu filho, se você deixar cortar essa cabeça, se você deixar costurar essa cabeça, eu vou te dar uma bacia de brócolis. Se eu falasse isso, ele não ia deixar mesmo o médico costurar a cabeça dele. Então, a gente sempre associa o alimento a recompensas, desde muito novo, desde a nossa infância. E até mesmo nos ditados, né? A gente fala assim, ó, um negócio cai no chão, né? O que não mata engorda e bota na boca, né? Então, assim, vai comer até morrer. Então, essas coisas, elas ficam inerentes, ficam lá na nossa mente, em algum lugar, que aí fica guardado e a gente nem tem noção disso, né? Muitas pessoas que têm compulsão, elas não têm nem noção, muitas vezes nem sabem o gatilho que despertou, que levou a ela ter essa compulsão, né? E aí, quando a gente fala em dieta, hoje em dia está se usando muito pouco esse termo, dieta, porque quando a gente fala em dieta, está associada a quê? Dieta? A restrição, a sofrimento, né? A te tirar algo que você goste. Então, dieta muitas vezes está ligada a isso, porque realmente o emagrecimento associou a dieta e a dieta se associou a restrição e a sofrimento. Gente, a gente não quer sofrer, né? Então, nós não viemos aqui nesse mundo para sofrer. Então, a gente tem que tirar um pouco essa imagem e essa crença, né? Que fazer dieta, que fazer reeducação alimentar é sofrimento. Não é sofrimento. Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, certo? E dietas muito radicais, elas geram futuramente distúrbios, transtornos alimentares. Tanto uma obesidade, né? Que a gente sabe que a obesidade hoje é a maior pandemia do mundo, tá? E a obesidade traz consigo várias outras doenças. A obesidade realmente é um distúrbio alimentar, como distúrbios como a anorexia. As pessoas que são anorexas, a anorexia também é um distúrbio alimentar. Então, a anorexia geralmente vem de pessoas que já tiveram problemas com a alimentação, né? Ou já foram obesas e aí tem medo de voltar a engordar de novo, e elas se cobram muito, o peso que elas estão pesando, se estão acima do peso, elas cobram muito a questão alimentar, né? Então, a anorexia é também um distúrbio alimentar causado de cunho emocional, tá? Então, as pessoas, elas não se aceitam, elas se olham no espelho e a imagem delas diante do espelho é a imagem de uma pessoa que está sempre acima do peso, que está sempre querendo modificar algo no seu corpo. Temos também a bulimia, né? Pessoas bulímicas, geralmente elas despertam esse episódio de bulimia após alguma crise de compulsão alimentar, onde elas comem muito, comem muito, e elas não comem tanto em um curto espaço de tempo que elas não sabem a hora de parar de comer, tá? E aí, para aliviar um pouco, para aliviar essa culpa, elas vomitam, elas colocam para fora aquele alimento que foi ingerido, tá? Porque depois que elas comem, elas sentem culpa. E aí, como é que faz? Você coloca para fora. Nesse momento que você coloca o alimento para fora, é como se desse um consolo, né? Como se estivesse dando para ela uma satisfação. Olha, eu coloquei para fora, então significa que eu não cometi esse ato. E aí traz o pensamento de que, já que eu coloquei para fora, eu não vou engordar. Mas aí vem o quê?
outros sintomas associados, né? As pessoas fazem até feridas, né? São internadas por esse processo. Quem tem distúrbios alimentares, algumas delas também precisam de um acompanhamento médico, né? De uma terapia medicamentosa, tá certo? Essas pessoas, elas ficam fracas, elas ficam sonolentas, então não tem para onde correr. Realmente a gente tem que parar, olhar para dentro de nós mesmos. Eu sei que hoje em dia tá muito difícil isso, porque é uma vida corrida, né? São tantas demandas que a gente tem, com tudo ao nosso redor, que a gente vai se deixando, né? Vai deixando para outra hora, a gente não vai se olhando, a gente vai negando, né? Vai negando como nós estamos nos sentindo, e a gente tem que olhar tudo no nosso corpo, a gente tem que observar realmente como o nosso corpo se comporta, como nós nos comportamos diante de um alimento, tanto para identificar essa fome física, como para identificar essa fome emocional, tá bom? Então, assim, quando você coloca um alimento para dentro do seu organismo, é importante você observar, poxa, eu comi esse alimento, ele me fez bem, ele me deixou com constipação, ele me deixou com diarreia, ele me saciou, valeu a pena realmente eu fazer essa ingestão desse alimento? E emocionalmente também, o que esse alimento representou para mim? Ele me trouxe um acalento? Esse alimento me despertou uma culpa? Esse alimento me despertou um arrependimento após eu ter consumido ele? Então, tudo isso é importante para a gente identificar a fome física da fome emocional. Nós temos também a fome social, né? Então, que é muito comum. E tá tudo bem a gente ir para uma festa, a gente ir para um aniversário, a gente ir para uma confraternização e tá lá se alimentando, e tá lá comendo, e tá lá petiscando, faz parte do processo, né? A fome, o alimento, ele tá relacionado a essa confraternização, a essa comemoração. E a gente não pode se culpar o tempo todo. Então, você tá numa festa, coma. Muitas vezes também a gente vai para uma festa, vai para um aniversário e fica lá comendo, nem tá com fome, né? Come, nem tá com fome, daqui a pouco a gente para e pensa assim, mas por que eu comi tanto? Eu nem tava com fome. Então a gente vai comendo por tá lá com a galera, né? Tá lá socialmente. Você vai visitar um parente, ele te oferece um bolo, você não precisa estar com fome para comer. E não significa dizer que se você comer, você tá passando por uma fome emocional, tá? Significa apenas que você tá comendo pela fome social. Pai, mãe, quando a gente sai de casa, quando volta, olha, eu preparei aquele bolo para você. Eu preparei aquela comida que você gosta para você. Isso faz parte do processo. Isso é uma fome social. Isso na verdade, a gente não tem que renegar, mas a gente tem que saber identificar. Olha, eu vou comer aqui na sua cabeça, né? Você não vai falar para seu pai e sua mãe. Eu vou comer apenas para demonstrar um carinho, para demonstrar, né, uma gratidão. E aí você não precisa detonar o bolo todo. Você come um pedaço, você já demonstrou para ela que gostou do bolo, que tá feliz, que tá satisfeito, tá? Então tem essa fome social, que é importantíssimo. Agora, uma coisa que a gente tem que saber diferenciar é vontade, tá? De fome emocional. Vontade dá e passa. Minha mãe sempre falou com isso. Minha mãe, eu tô com vontade, não sei o quê. Minha filha, é bom que vontade é uma coisa que dá e passa. Então, você tá assistindo televisão, passa aquele bolo de chocolate, passa aquele McDonald's. Ai, que vontade de comer. E aí, você manda logo essa informação pro seu cérebro. Ai, que vontade de comer, que vontade de comer. Se você for abstraindo, com certeza, mais cedo ou mais tarde, essa vontade vai passar. E faz parte também você matar a sua vontade. Quantas vezes eu já saí e falei assim, tô com vontade de comer um acarajé. Significa dizer que eu comi porque eu estava triste? Não. Significa dizer que eu comi esse acarajé, eu comi esse bolo, eu comi essa torta de chocolate porque eu queria suprir algo em mim? Não. Significa dizer que é porque... Não significa dizer. Tem vontade, todo mundo tem vontade. Então, é normal, é natural. Então, por isso que é tão importante
a gente ter essa consciência. E para quem quer emagrecer, essa consciência é muito importante. Então, identificar essa fome física, identificar essa fome emocional, identificar quando é apenas uma vontade, tá? E não para compensar algo, e não para compensar uma emoção, e não para compensar uma frustração, e não porque passou um dia todo de estresse e você quer descontar tudo na comida. Tá tudo bem você sentir vontade de tomar uma cervejinha. Tá tudo bem você sentir vontade quando passa uma informação, quando passa uma torta de chocolate na televisão. Tá certo? Tá tudo tranquilo. Agora, o que não pode é, se você tá feliz, você come, se você tá triste, você come. É ter o alimento como o único acalento do seu corpo. Então, a gente tem que ter estratégias, a gente tem que ter outras válvulas. Deixa eu ligar esse ar-condicionado. A gente tem que ter estratégias, né, para realmente suprir essas questões emocionais. Primeiro, a gente tem que identificar essas questões emocionais. A gente tem que realmente escrever. Por isso que no 5S tem o Diário da Transformação, porque os pacientes, eles escrevem como eles estão se sentindo. Então, para você saber identificar, primeiro você vai ver assim, anotem, por favor. Tem muito tempo que eu me alimentei, né? Quando eu fiz a minha última refeição? Então, será que eu tô com fome mesmo? Meu filho mesmo termina de almoçar, meia hora depois ele tá com fome. Ele tá com fome não. Ele não tá com fome. Ele tá com vontade de comer, mas fome não tá. O corpo dele ainda não tá pedindo um alimento. O corpo dele ainda não tá pedindo energia nem nutriente. Então, ele tá com fome por outra coisa. Então, anota. Quando foi sua última refeição? Tem 1 hora e você já tá com fome? Então, essa fome provavelmente não é uma fome física, tá? Então, tenta também observar qual sua preferência alimentar. Porque se você tiver uma preferência alimentar, principalmente por doce, principalmente por carboidrato, essa fome não é uma fome física. Ela é fome para suprir algo, né? Então, quando a gente está emocionalmente abalado, quando a gente está com essas questões de tristeza, de angústia, a gente não pensa em comer, como eu já falo, um couve-flor. A gente pensa em comer algo que nos dê prazer, né? Só que, infelizmente, esse prazer é momentâneo, né? Essa dor é aliviada por pouco tempo. Terminou de comer, passou, depois pode vir até a culpa. Pode vir algum episódio, né, de bulimia. Bulimia também não é só colocar o dedo na boca e colocar para fora, né? Então, tem aquelas pessoas que são viciadas em laxantes, porque comem, aí quer colocar a comida para fora. São viciadas em diuréticos, porque acha que vai perder líquido. Então, tem que trabalhar também depois essa culpa, porque trabalhar a culpa é muito mais difícil do que a gente mudar a alimentação, tá bom? Então, assim, quando você come, você está ciente realmente do que você está se alimentando? Então, quando aquele prato de alimento, aquela refeição está diante de você, você está ciente do que você está colocando para dentro de você? Então, você está colocando o quê? Vitamina C, ferro, nutriente, você está colocando gordura, está colocando açúcar para dentro do seu corpo, está colocando muito carboidrato para dentro do seu corpo. Então, essa consciência alimentar é muito importante também, tá certo? E como você está emocionalmente? Observe como você está emocionalmente. Observe, poxa, eu comi essa torta de chocolate porque eu tô triste, né? Eu comi esse pote de sorvete porque eu tô infeliz. Então, esse alimento não vai te suprir. Você vai ter que se tratar primeiro emocionalmente. E quando surgir esses gatilhos, é importante você desvirtuar essa atenção, tentar tirar esse foco, né? Então, para essas crises de ansiedade, para essas pessoas que têm o alimento, né, como algo afetivo, existem estratégias para isso. Então, quando você for colocar aquele alimento, quando surgir aquele desespero, eu tô com fome, que não seja a fome física, então se acalma, né? Respira,
Respira mesmo, gente. Faz esse exercício, né? Respira, conta até 10, mastiga lentamente durante a refeição, tá? Porque quando a gente mastiga rapidamente, o nosso organismo, o nosso corpo nem sente a sensação da saciedade. Porque a gente precisa liberar um hormônio chamado leptina. E essa leptina demora minutos, demora 20 minutos ou mais para mandar essa informação para o nosso cérebro de saciedade. Então, se você come muito em um pequeno intervalo de tempo, você nem sente essa saciedade. Então, coma lentamente, coma com foco, tá? Porque hoje em dia a gente come já respondendo no WhatsApp, a gente come assistindo televisão, a gente come no computador. E quando a gente tira esse foco, a gente não concentra no alimento, a gente não concentra na mastigação e aí nem percebe o momento que você terminou, o momento da saciedade, nem percebe se você mastigou bem aquele alimento, tá? Então essa percepção alimentar é muito importante. Essa percepção do que o alimento ali naquele momento está trazendo para você é muito importante. E se você comer no celular, olha, eu já tive assim várias vezes que saí correndo. É tão doida, gente, né? Às vezes eu já tomei café no carro. Olha que loucura, que vida corrida, né? O mundo puxa a gente para isso. Então, eu comia no carro, preparava um sanduíche, ia dirigindo e ia comendo porque não tinha tempo, né? Durante anos eu dei aula de pilates 6 horas da manhã. Então, não dava para sentar na mesa 4:30 da manhã para fazer uma refeição e para me alimentar. Então, eu preparava o alimento na hora e ia comendo no carro. Então, eu nem sentia essa saciedade. Eu nem sentia o prazer de comer. E esse prazer de comer não está relacionado apenas ao sabor, não, e ao paladar. O prazer de comer mesmo, de colocar um nutriente para dentro do seu corpo, de sentir cada sabor. Muitas vezes a gente nem sente o sabor. E aí, tá gostoso? Essa refeição sua foi gostosa, você nem lembra. Meu Deus, eu comi gostoso hoje, eu comi bem hoje, você nem lembra, porque você faz tudo tão no automático. E pra gente evitar também esses episódios, né, de compulsão e para driblar essa fome emocional, é muito importante o planejamento. Então, como eu falei assim, que eu acordava muito cedo, 5 horas da manhã para sair para o trabalho, é importante que você planeje suas refeições. Então, você no dia anterior, o que era que eu tinha que fazer? Já deixar tudo pronto, já deixar meu café da manhã pronto, para o quê? Não ter que acordar e já sair feito louco e preparar o que tivesse pela frente, porque a gente com fome, realmente a gente come o que tiver pela frente. Então, a gente não para, eu tô morrendo de fome, eu só vou comer salada, não. Se tiver qualquer coisa na frente, você come, porque é fisiológico. Seu corpo tá fraco, né? Seu corpo tá cansado e ele precisa. Então, outra coisa, as pessoas que têm essa compulsão, que têm distúrbio, que já têm essa vontade de comer muito doce, muito carboidrato, durmam bem. Gente, o sono é primordial para todo o nosso sistema. Então, se a gente quer um dia produtivo, a gente tem que dormir bem. Se a gente quer emagrecer, a gente tem que dormir bem, né? Então, se a gente quer ter saúde, se a gente quer liberação de hormônios que são essenciais, que só acontecem durante o sono, né? Como melatonina, como a produção de GH é maior durante a noite, durante o sono, a gente tem que dormir bem, a gente precisa dormir bem. Porque senão, olha, estudos mostram que as pessoas que dormem mal, elas aumentam o nível do seu corpo de grelina, né? Elas aumentam em 23% a grelina no corpo, ou seja, que é o hormônio que da fome. Então, se você não dorme bem, se você passa mais tempo acordado, com certeza há uma troca da produção dos hormônios, ao invés de você estar produzindo lá a melatonina, né? Que é fotodependente da luz, você vai estar produzindo grelina, que é o hormônio da fome. Se você está acordado, você passa mais tempo precisando de energia. Seu corpo não está descansando. Seu corpo está trabalhando. Se você está acordado, seu cérebro está lá trabalhando. Se você está acordado, sua musculatura não está em repouso. Então, para tudo isso, a gente precisa de energia. E aí, você vai pegar essa energia aonde? Do alimento. Então, de madrugada você assalta uma geladeira, que era a hora de você estar dormindo. De madrugada você come mais. Se você passa mais tempo acordado, você
né? Se você passa mais tempo acordado, você precisa de mais alimento. E aí esse nível de grelina aumenta e o nível de leptina, que é o hormônio da saciedade, diminui. E aí faz uma bagunça no nosso corpo, porque aumenta ainda mais o apetite e o apetite por alimentos calóricos, tá? Então, se você passa mais tempo, isso são pesquisas científicas, tá, gente? Se você passa mais tempo acordado, você faz alterações hormonais no seu corpo, alterações metabólicas, alterações endócrinas, você não descansa e ainda você precisa de mais alimento. Então, se você quer driblar essa fome, durma bem, tá certo? Procure também outras coisas que te deem prazer. Não, a gente não pode ter o alimento como a única fonte de prazer. Você tem que driblar. Nós somos inteligentes, nós somos seres humanos, tá bom? Então, a gente tem que saber driblar essa vontade, driblar essa nossa emoção. Eu sei que falar assim, olha, sentiu fome, procura outras coisas, né? Que te dê prazer, uma atividade física, porque quando a gente come uma torta, quando a gente come um doce, claro que a gente libera lá, né? A serotonina, claro que a gente libera esses hormônios que dão prazer, que dão felicidade. Mas se a gente fizer uma atividade física também, a gente libera vários hormônios que nos dão prazer, né? Tem o nosso quarteto fantástico quando a gente faz atividade física, né? Que é a serotonina, a endorfina, a ocitocina, gente, que é aquele hormônio do aconchego, do abraço, aquele hormônio da mãe. Então, quando a gente faz atividade física, a gente libera também esses hormônios que são essenciais pra gente, para nos dar felicidade, hormônio de gratidão, hormônio de bem-estar, tá? Então, não é só apenas quando a gente está comendo, quando a gente está numa refeição, quando a gente está se alimentando. Então, a gente tem que buscar outras válvulas de escape e trabalhar realmente esse nosso emocional, tá bom? Então, eu gostaria muito que vocês captem tudo isso que eu tô falando para vocês, todas essas dicas que são fundamentais, não só para o emagrecimento, para o nosso gerenciamento de emoções e para a nossa qualidade de vida, tá bom? Dúvidas, vocês podem clicar aqui nessa interrogaçãozinha. Oi, Miroquinha, que aí eu vou estar respondendo, tá bom? Então aqui, peraí. Pri, se eu tô com vontade de comer um doce, significa dizer que eu tenho fome emocional? Não. Não significa dizer, se você tá com vontade de comer algo, não significa dizer que você tem fome emocional. Então, como eu já falei, várias vezes eu sinto vontade de comer uma torta de chocolate, várias vezes eu sinto vontade de sair daqui e comer um acarajé. Mas não significa dizer que essa é uma fome emocional. Isso apenas é vontade. Você tá com vontade de comer, vai lá e come, tá? Uma fome emocional, ele desperta outros gatilhos. Ele geralmente vem associado realmente se a gente está com um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento até de felicidade. Então a gente desconta nesse alimento. E a gente não come apenas quando a gente está com uma fome emocional, diferente de uma vontade. Às vezes você está com vontade de comer um chocolate, você come um tabletinho de chocolate, você já está satisfeito. Já na fome emocional, não. Você não se satisfaz apenas com um tabletinho de chocolate. Você não se satisfaz apenas com pouca coisa. Você come até passar aquela angústia, até passar aquela dor emocional, tá certo? Então, é importante, por isso que é importante esse mergulho do autoconhecimento. E é importante você saber identificar quando é apenas uma vontade ou quando é uma fome emocional, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Com planejamento alimentar, notei que tenho vontade de comer doce. Exatamente, porque às vezes a gente faz tão assim no automático, é tão intrínseco da gente, que a gente não sabe se realmente come tanto doce que nem sabe que aquilo é fome emocional. Come uma caixa de chocolate, come uma torta de chocolate que nunca reparou e parou assim para pensar, poxa, isso aqui que eu tô comendo realmente é para saciar minha fome ou é para saciar algo, né? É para acalentar uma dor. Então, quando a gente está nesse processo de reeducação alimentar,
como você falou, Marisa, quando você está nesse processo de reeducação alimentar, você consegue se enxergar, você consegue olhar para dentro de si e saber, poxa, essa vontade minha de comer, eu tinha muita vontade de comer doce. Por que eu tinha muita vontade de comer doce? Era realmente para nutrir meu corpo, por uma necessidade fisiológica ou por uma necessidade emocional, tá? Então, por isso que agora a gente fala muito em reeducação alimentar, em estilo de vida, né? Pouco se fala em dieta, porque dieta é restrição, dieta é tirar algo, dieta a gente associa a sofrimento e a gente não quer sofrer, a gente quer ser feliz, tá? A gente quer comer nosso doce quando quiser, a gente quer tomar nossa cervejinha quando a gente quer também, mas só que a gente tem que saber o limite, tá? Então, quando esse alimento, quando esse excesso está nos causando danos à nossa saúde, tá me gerando o quê? Uma obesidade, ou tá me gerando algum outro distúrbio algum distúrbio alimentar, né? Se eu como, eu tenho algum distúrbio de bulimia, se eu tenho uma compulsão alimentar, é muito importante a gente saber isso, tá bom? E o pessoal entrando aqui. Então, essa mensagem eu queria deixar hoje para vocês na hora que vocês despertarem essa fome, tá? Tiver aquele gatilho de fome, você saber identificar realmente o que é fome física, o que é fome emocional, o que é vontade e o que é fome social, tá? A fome social, um amigo chamou, a gente vai tomar um café, um amigo chamou com um barzinho, a gente vai lá petiscar, isso é fome social e faz parte da nossa cultura, e faz parte do nosso engajamento, e faz parte da nossa confraternização, tá bom? Só que essa não pode ser rotineiro. Não pode ser todo dia você comer um acarajé, não pode ser todo dia você comer, né? Você sair, porque tudo em excesso é demasia. Tudo em excesso vai causar alguma alteração no nosso corpo, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês. Se vocês não ficaram, não conseguiram ver desde o início, vocês podem ir lá no canal da gente, que todas as lives estão lá no nosso canal no YouTube. Tem várias playlists que tá muito bacana. Então, tem playlist lá sobre a terça-feira, né? Que é a cozinha. Tem várias receitas eu ensinando. Tem várias dicas rápidas. Tem essas lives. Então, tá com conteúdo muito bacana. Então, segue lá no canal, né? @RevMais. Ai, Miroca, você que é linda. Segue a gente lá no canal, né? Pode indicar para outro amigo, porque é um conteúdo muito bacana que só tem a agregar, tá bom? Obrigada, gente. Então, boa noite. Fiquem bem, se alimentem bem, porque gente, a gente não pode demonizar o alimento. O alimento é necessário para o nosso corpo, é necessário para a nossa vitalidade. A gente não pode demonizar, né? Então, não adianta fazer, e tem pessoas que comem muito no dia, muito por causa desse distúrbio de compulsão alimentar, e aí já vem seguido de quê? De jejuns. Então não adianta a gente fazer tanto jejum e aí quando volta a comer tem essa crise alimentar, tem essa compulsão alimentar. Você come um boi, você come aquela comida como se fosse a primeira comida que você come no mundo, como se fosse acabar o mundo amanhã. Então tudo é equilíbrio. E com equilíbrio a gente consegue longevidade, a gente consegue saúde, tá bom? Boa noite, seu Antônio. Tchau, gente.